Para a RTV, pergunto que comentário é que tem depois daquilo que aconteceu ontem com Roger Schmidt. Boa tarde a todos. Obviamente não posso deixar de lamentar aquilo que aconteceu ontem. Creio que em 120 anos de história do clube nunca se tenha visto uma situação como a de ontem. Lamento profundamente. Acho que não é este o respeito que o nosso treinador merece. Um treinador que, chegado o ano passado, no início de um novo projeto, ganhou tanto em 2 meses como o Benfica nos últimos 4 anos, ganhou o campeonato e supertaça no espaço de 2 meses, e que é equivalente àquilo que o Benfica tinha ganho nos últimos 4 anos, e portanto considero uma ação completamente despropositada. Compreendo perfeitamente os adeptos e a preocupação dos adeptos por uma época que não está a correr como nós todos desejávamos que estivesse a correr, nomeadamente naquilo que respeita à Liga dos Campeões, que tem sido este ano, sobretudo depois de 2 anos a chegar aos quartos de final, esperava-se mais do que a classificação que temos hoje. Percebo que estávamos a perder o jogo em casa e, portanto, que haja um nervosismo diferente, mas considero com isso que tenha sido completamente descabida a reação que tivemos, que o estádio teve ao nosso treinador. Portanto, o treinador, que volto a referir, que merece todo o nosso respeito e toda a nossa consideração e, acima de tudo, a nossa credibilidade por aquilo que tem feito ao longo deste ano e pouco ao serviço do Benfica, com um campeonato ganho e com uma supertaça ganha. Mas não sente que há um divórcio. Eu respondo a toda a gente, mas sempre cada vez. Não sente que há claramente um divórcio entre aquilo que é o treinador e os adeptos do Benfica? É que ontem foi essa a ideia que deu clara. E muitos treinadores e muitos adeptos pedem até o despedimento do Roger Schmidt. Isso não está em cima da mesa? Tem havido uma campanha muito grande desde o princípio da época contra Roger Schmidt. O porquê é difícil de perceber. Inclusive, por exemplo, esta história do falar inglês ou falar português nas conferências de imprensa. Eu não sei quantos treinadores estrangeiros já passaram por Portugal e nunca vi uma campanha destas. Nunca vi. Posso estar a dizer alguma coisa que seja irregular ou que não seja correta, 100% correta, mas não me lembro de ter havido uma campanha sequer contra um treinador estrangeiro por causa da língua. Mas consegue perceber que Deixe-me só responder, você fez a pergunta, claro. Deixe-me só tentar responder também. Nunca vi uma campanha como tal e, portanto, tem havido aqui uma campanha enorme de estabilização. Sabíamos também de antemão que para pegar no Benfica este ano iriam pegar na pessoa que até a determinada altura do ano passado era o grande obreiro do projeto, e para mim o era, e eu assumi isso mais do que uma vez, e, portanto, nada me espanta. A reação de ontem é a reação que tem havido, é uma reação de adeptos que, depois de termos sido campeões nacionais, que esperávamos uma outra classificação no campeonato neste momento. Mas a pergunta que se faz é, assumindo, como já assumi mais do que uma vez, e volto a repetir, que a campanha europeia está a ter muito peso naquilo que é esta época e, portanto, muito peso na cabeça dos nossos sócios, dos nossos adeptos, eu pergunto o que é que nós já perdemos internamente das 4 competições que estávamos destinados a jogar este ano, o que é que nós já perdemos este ano ou o que é que nos afastou já da conquista de alguma coisa. E, portanto, temos a Supertaça ganha, que era a única competição que podíamos ganhar até agora, ganhámos. No campeonato, o máximo que pode acontecer, derivado aos resultados de hoje, que ainda não jogaram, os nossos adversários diretos ainda não jogaram, o máximo que nos pode acontecer é ficar a 4 pontos do primeiro classificado, e eu pergunto quem é que perdeu um campeonato à 13ª jornada com 4 pontos de atraso. Nas outras 2 competições internas, Taça de Portugal e Taça da Liga, estamos nelas em pleno também. Portanto, o que é que faz com que um clube que acaba de ser campeão nacional e ganhar uma supertaça, que tem um projeto, um novo projeto há 1 ano e meses, que faz com que se pense que se tem que mudar logo tudo assim que há uma diversidade no clube ou que há um resultado menos positivo no clube. E ainda para mais, em relação ao jogo de ontem, deixe-me só dizer isso, eu já fiquei muito mais desiludido com algumas prestações do Benfica, até no ano do título, do que propriamente ontem, onde vocês próprios admitem que o Benfica fez de tudo para ganhar o jogo. Portanto, por isso eu digo, compreendendo, e volto a referir, porque isto parece-me importante, compreendendo que os adeptos do Benfica estão preocupados porque queríamos todos estar em primeiro lugar no campeonato e possivelmente com pontos de avanço. Compreendo que é o 9º ponto perdido este ano, coisa que ninguém esperava ou ninguém tinha esta expectativa e, portanto, que aceito essa preocupação. Custa muito mais a aceitar a reação que houve contra o nosso treinador. Isso eu não sei. O treinador esteve bem ao dizer aquilo que disse na sala de imprensa, ele até disse que ia pensar. Nunca isso foi colocado em questão. O treinador, como ser humano que é, sentiu-se desagradado com aquilo que aconteceu naquele momento do jogo. O nosso treinador, Roger Schmidt, tem muitos anos de futebol, compreende, e ele disse-o também,
compreende quando uma massa associativa está mais contente ou menos contente, resultante dos resultados que são obtidos ou não obtidos. Mas aquilo que se passou ontem é uma novidade para toda a gente. É uma novidade para ele também, portanto sentiu-se, obviamente não se sentiu feliz com aquilo que... Vimos Roger Schmidt sair com um muito carregado. Como é que vai ser a situação? Eu falo com o Roger Schmidt quase todos os dias. Portanto, e é evidente que ele ontem estava desiludido com duas situações, uma por não ter ganho o jogo, outra por aquilo que aconteceu. Roger Schmidt também admitiu, como sempre admitiu, não é de hoje que ele admitisse e nada alterou a forma de pensar dele, que está muito feliz no Benfica, que gosta muito deste clube e que gosta muito de trabalhar neste clube. E, portanto, é evidente que depois de um resultado que não era o esperado, depois dos incidentes que aconteceram na altura da substituição, que ele tivesse alguma reação pessoal também, porque é um ser humano e evidentemente não lhe agradou aquela situação, mas respeitou o facto de estar onde está e evidentemente é com ele que nós vamos continuar a trabalhar. O futuro do treinador depende dos dois próximos jogos. É com ele que nós vamos conquistar mais títulos, não tenho a menor dúvida, porque isto não é, como eu já disse, e apelo a isso aos nossos adeptos, aos nossos sócios, apelo a isso. Os resultados dos últimos anos, essas experiências dos últimos anos de quebrar a meio da época sempre aquilo que está a construir nunca resultou e, portanto, vimos de um campeonato ganho, vimos de uma supertaça ganha, temos muita ambição ainda para este ano, volto a referir que temos nas 3 competições internas e temos ainda o jogo da próxima semana nas competições europeias para continuar a lutar por uma prova europeia e, portanto, em nada se pode pensar que se tenha que quebrar projetos a meio do ano desta forma. Portanto, essa instabilidade nunca ajudou ninguém e os resultados, quer dizer, as experiências dos últimos anos mostram isso claramente e não vale a pena estarmos a falar disso. E para aqueles que de alguma maneira têm dito que eu não me tenho manifestado em relação a isso, 2 pontos só muito claros. Volto a referir que eu estou quase todos os dias com o Roger Schmidt e ele sabe perfeitamente a confiança que eu tenho nele. E eu não preciso estar a apregoar todos os dias à comunicação social a confiança que eu tenho no treinador do Benfica. E ele sabe-o perfeitamente. Ele sabe perfeitamente tudo aquilo que a gente fala diariamente. Ponto número 1. Ponto número 2, mesmo para aqueles que dizem que eu não devia me ter manifestado mais cedo ou mais tarde ou aquilo que seja, lembrar-vos que nos últimos 20 dias falei, esta é a 4ª vez que eu estou a falar do estado da alma do Benfica e do nosso treinador. E, portanto, nós não precisamos de estar todos os dias a apregoar aquilo que sentimos, porque ou está distraído, ou então não só viu aquilo que eu disse em 4 ocasiões a dizer que este é o treinador deste projeto e que nós devemos estar, acima de tudo, unidos mais do que nunca, porque isto não é só, unidos não é só quando se está a ganhar, unidos é nesta situação, ainda não perdemos nada em termos internos e volto também a dizer que aconteça o que acontecer no dia 2, no jogo do Sporting e no jogo do Porto, o Benfica, o máximo que pode acontecer é estarmos a 4 pontos do primeiro lugar à 13ª jornada. Ninguém perde campeonatos nesta altura. Rui Costa, já agora que fala sobre os adeptos do Benfica. Para a Bola e para a Bola TV. Artur Cabral já pediu desculpa depois do gesto ontem à noite. Vai ser multado ainda assim? Artur Cabral percebeu que não teve um gesto digno de um jogador do Benfica, já se lamentou por isso, já pediu desculpas por isso. Eu também, enquanto Presidente, também peço desculpas aos nossos sócios por um gesto de um profissional nosso. Infelizmente aconteceu, já percebeu que não pode passar pela cabeça nenhum jogador fazer isso. Tem que se medir aqui um bocado as consequências também. O estado de alma também não é só dos adeptos, que as coisas não estão, que no dia de ontem não estavam agradáveis. Para os próprios jogadores também não estavam agradáveis. Ontem foi um jogo muito difícil até de aceitá-lo no final do jogo. 36 tentativas de golo e empatarmos 1-1 em casa daquela maneira. Custou a todos. Ao Cabral provavelmente custa ainda mais porque se esperava muito dele e ele espera muito dele e infelizmente para ele, e isto é para nós, ainda não conseguiu ser o Cabral que foi nos anos anteriores pelas equipas onde passou e portanto teve um gesto que não devia ter tido. O resto será consequências internas, como sempre foi, mas até mesmo eu lamento até pelo facto do gesto que ele teve à saída do estádio. Consegue admitir que as contratações, porque os adeptos parecem desagradados com as contratações do Benfica. Foi mal planeada a época do Benfica? Não, a época foi planeada exatamente da mesma maneira que foi o ano passado. Há um critério que eu uso internamente, que nós podemos falhar jogadores, não podemos falhar critérios. Nós perdemos apenas 2 jogadores no princípio da época do ano passado, que foi o Grimaldo, isto estamos a falar dos normalmente titulares, Grimaldo e Gonçalo Ramos. Depois, à posteriori, perdemos ou saiu Odisseias. Os jogadores que chegaram foram escolhidos de forma criteriosa.
para as posições que nós Por quem? tínhamos carência, por toda a estrutura do futebol. Por toda a estrutura do futebol. Roger Schmidt disse que Perdão, deixem-me tinha só alguma palavra. responder, que é porque senão fica as coisas a meio, eu não gosto que as coisas fiquem a meio. Cada jogador que chega ao Benfica, e olhando aqui para a pergunta que me fez, cada jogador que chega ao Benfica é escolhido por toda a estrutura do futebol, onde entra inspeção, onde entra treinadores, onde entra o presidente, e a última decisão, porque sou eu que tenho que libertar o sim ou não, é minha. E a responsabilidade é e será sempre minha. E que fique bem clara essa situação. Dentro disto, entre a situação de um jogador ter rendimento ou não ter rendimento, pode ter a ver com a situação do jogador e não com o critério, que não foi isso que a gente fez. Mesmo em relação ao Artur Cabral, que hoje tanto se fala do Artur Cabral, lembre-se só que o Artur Cabral foi o melhor marcador da Conferência Liga ano passado e por onde passou fez gols em todo o lado e teve rendimento altíssimo em todo o lado. Há questões de adaptação, há questões de jogadores que não se conseguem adaptar tão rapidamente como em outros. Isso acontece não no Benfica, acontece em toda a parte do mundo. E, portanto, se houve alguma falha da situação dos jogadores, é minha, a última responsabilidade é minha e será sempre minha, não de mais ninguém. Porque sou eu que tenho que dar, independentemente das escolhas, sou eu que tenho que dar o sim ou não à vida de um jogador. E, de consequência, se tivermos que apontar alguma coisa a isso, será a mim. O ano passado também falhámos alguma coisa, mas fomos campeões e, portanto, as coisas ficam um bocadinho mais no escuro. E isso vai acontecer todos os anos em todas as equipas do mundo, porque ninguém acerta todos os jogadores, ou pelo menos a adaptação de todos os jogadores de imediato. Dito isto, não significa que os jogadores tenham ou não tenham qualidade para jogar no Benfica, podem estar mais atrasados em termos de adaptação e pode haver a consequência de um jogador não se conseguir adaptar a um clube desta dimensão. Mas para janeiro pode haver já falou reforços. com o Roger Schmidt também. Depois das palavras do treinador de ontem, se os próximos 2 jogos os resultados não forem favoráveis, o próprio treinador sente-se confiante para continuar no Benfica? O treinador está motivadíssimo e deixe-me só fazer mais um reparo sobre isso. Tiveram, com certeza, os que não tiveram no estádio, tiveram acesso àquilo que se passou no jogo de ontem. Acharam que o Benfica fez um mau jogo ontem, com 36 ocasiões ou tentativas de golo, e acharam ou não acharam que a equipa estava com o treinador até na reação, quando se passou tudo. Portanto, estes são os dados que eu tenho que me basear sobre aquilo que se passou ontem. E, portanto, Roger Schmidt está motivadíssimo. A equipa está motivadíssima, temos que saber reagir à adversidade, como é óbvio. Portanto, aquilo que os adeptos esperam de nós é reações àquilo que nós estamos a fazer este ano. Pese embora, repita, que é, mesmo que hoje os resultados sejam favoráveis aos nossos rivais, aos nossos adversários, nada está perdido à 13ª jornada com 4 pontos de avanço. E, portanto, nós temos que ter uma... Aliás, os últimos campeonatos têm dito isso mesmo. Até mesmo o nosso ano passado, quando chegámos a estar com 10 pontos de avanço. Mas esta pouca tolerância e paciência dos adeptos para com o treinador não se pode refletir também na equipa? Porque acaba por mexer com eles. Mas como é óbvio, por isso eu faço este apelo. Porque com certeza absoluta as pessoas percebem que a reação que tiveram ontem à substituição, sobretudo mostrando depois os jogadores que estavam com o treinador, e isso foi mais do que visível numa situação dessas, como é óbvio, não favorece o rendimento da equipa. Mas aí a equipa tem que reagir, são os nossos sócios que têm que perceber até que ponto é que isso é favorável ou não favorável à equipa, e a nossa equipa reagir, porque é para isso que nós lá estamos, que os jogadores lá estão, que os treinadores lá estão e que nós, dirigentes, lá estamos também. É reagir a essa adversidade, e é aquilo que nós temos que fazer já de seguida. Roger Schmidt pediu desculpa aos adeptos que pediu para ficarem em casa, aqueles mais... Não, pronto, pedir desculpa aos adeptos que pediu para ficarem em casa. O Roger Schmidt, aquilo que disse sobre os adeptos para ficarem em casa foi aqueles que portam energia negativa no sentido prático da coisa, que voltem quando formos campeões. Esta é a convicção até do nosso treinador, porque não pegamos por essa parte da frase. Se calhar era bonito por essa parte da frase. Só que percebo, numa onda negativa, quer-se pegar sempre pela parte negativa. E, portanto, eu fiquei com a frase: voltem quando formos campeões nacionais. E vai acontecer alguma Disse que havia uma campanha contra o Roger Schmidt. Perdão? Disse que havia uma campanha, uma espécie de campanha contra o Roger Schmidt. A quem é que interessaria essa campanha? Não sei a quem é que interessaria. Mas disse que havia O que interessa, e disse e afirmo que essa campanha desde o princípio, quer dizer, eu tenho ouvido comentários sobre o Roger Schmidt comparativamente aos outros treinadores da Liga Portuguesa, comparativamente até aos nossos adversários diretos, que são completamente descabidos. Quer dizer, já ouvi de tudo desde o princípio da época, mas faz parte acima de tudo uma coisa, da grandeza do Benfica. E, portanto, o Benfica acabou de ser campeão nacional, é naturalmente o alvo a bater e, portanto, onde podem mexer é numa pessoa que, ano passado, teve um papel mais do que fundamental para o título do Benfica. O Benfica já não simples quanto isso. O treinador é um jornalista depois do derby. Se eu percebo a resposta,
Claro que percebo a resposta. Porquê? Justifica-se aquela resposta. Claro que percebo a resposta. E às vezes, e vou lá ver uma coisa, não só percebo, como também percebo, até porque estive lá muitos anos daquele lado também, que quando se acaba um jogo e se vai para uma conferência de imprensa ou se vai para um flash interview, por vezes também não se vai com a cabeça completamente limpa, porque vem-se uma adrenalina completa, coisas que vocês não vivem naturalmente, não é uma crítica, é uma constatação, que não vivem durante 90 minutos de jogo. Portanto, todo o stress do jogo, toda a atenção do jogo, às vezes leva-nos também a algum desabafo, que se calhar depois mais a frio não é tão grave, mas naquele momento pode ser até à reação. Eu estou farto de ouvir em conferências de imprensa de outros clubes reações muito piores. E nunca vi tanto comentário a essas conferências de imprensa como ouvi ao Roger Schmidt. E volto a dizer, e mesmo com isso, eu tenho ouvido muita coisa nas outras conferências de imprensa, tenho ouvido até outros treinadores a não irem às conferências de imprensa e não vejo reações nenhumas dessas. Ponto número 1. Ponto número 2. Digam-me lá vocês qual foi o treinador que vocês, em conjunto, bloquearam ou confrontaram-se para não fazer uma pergunta em inglês. Digam vocês estão nas conferências de imprensa, digam vocês. Rui, mas, por exemplo, ontem a exibição do Benfica Sim. não foi claramente melhor que o resultado? Mas isso foi o que eu disse e passo essa bola até para vocês, quer dizer, condenar o jogo de ontem do Benfica, eu já disse isto. Estou a perguntar isto porque às vezes a exibição pode ser melhor que o resultado ou o resultado ser melhor que a exibição. Eu já disse isto, eu ano passado fomos campeões nacionais, houve jogos que saí mais preocupado do jogo a ganhá-lo do que ontem a empatar como empatámos. Uma equipa que faz 36 tentativas de golo, não pode ter feito um mau jogo. E acredito plenamente que se tivesse sido numa outra circunstância que não fosse o 9º ponto perdido deste campeonato, que a equipa tinha saído sobre um forte aplauso ontem do Estádio da Luz por aquilo que tinha tentado ganhar o jogo. Dito isto, eu acho que esclarece muito da situação. De resto, para finalizar e para deixar as coisas claras, quer dizer, este é o treinador que vai continuar no Benfica e que nos vai levar a outros títulos. Nada está perdido em termos nacionais daquilo que é a composição da época, portanto, Supertaça ganha, 2 taças ainda em pleno, a serem disputadas em pleno, e o campeonato, que no máximo poderemos ficar hoje a 4 pontos, e que vamos lutar por ele até a última jornada, não tenho a menor dúvida disso. Ok? Da ambição Com toda a certeza. Para janeiro, que novidades, posições, tendo em conta o planeamento, Para janeiro já lá vamos. a adaptação, Para janeiro já lá vamos. adaptação difícil de alguns jogadores, como, imagino que esteja a falar de Jurasek e Artur Cabral. Para janeiro- Posição. Rui Costa, em jeito de conclusão para a BTV, falou aí, por exemplo, da questão dos adeptos. Ontem víamos, por exemplo, o Tiago Gouveia muito esforçado, sobretudo, a tentar também amenizar a situação naquela altura. Acabou por falar aí também desse tema. Isso é uma prova clara, um dos sinais de que todos os jogadores estão com o treinador, com a equipa, estão comprometidos com o objetivo do Benfica. Então, e tenho demonstrado sempre, e essa experiência tenho eu também de balneário, e portanto sinto diariamente aquilo que está à volta da equipa e à volta do treinador. E portanto, esse é um dado também muito importante para mim. A equipa está literalmente com o nosso treinador, e nós também estamos, e ele sabe perfeitamente disso, e os nossos adeptos também vão estar, porque compreendo, volto também para esclarecer também essa parte, compreendo as dúvidas, compreendo a desilusão de não estarmos à frente do campeonato, compreendo que não estamos a ganhar um jogo, como foi o caso de ontem, que possa haver uma manifestação, considero completamente exagerada, já o disse, mas sei, e até porque todos os sócios do Benfica sabem, todos os adeptos do Benfica sabem, que quando estamos todos unidos as coisas tornam-se muito mais fáceis para o Benfica. Eu costumo dizer que o Benfica unido é quase imbatível, e é isso que nós temos que voltar a estar. Os jogadores, nós fazemos a nossa parte, nós dirigentes fazer a nossa parte, os jogadores fazer a parte deles, os treinadores fazer a parte deles, e os nossos adeptos, como sempre, empurrar-nos para os títulos. Aconteceu a contestação, subiu o tom, sobretudo quando João Neves foi substituído. E se o treinador voltar a querer tirar João Neves do jogo? O treinador tem toda a legitimidade para mexer na equipa como ele entende mexer na equipa durante um jogo, como é óbvio, isso é evidente. Pois cada um de nós é treinador de bancada e pode achar melhor ou pior, é normal e é legítimo. O que não é tão legítimo é aquilo que eu disse, aquilo que eu já referi, não é legítimo, não é natural, não é normal, não é compreensível uma reação como aquela que foi feita ontem, que não ajuda ninguém. Rafa saiu zangado pelos adeptos em Moreira de Cónegos. Ontem Roger Schmidt, isto também demonstra alguma instabilidade na equipa ou não? Que instabilidade na equipa? O que é que isso representa, instabilidade na equipa? Representa descontentamento por não se ter ganho um jogo, representa descontentamento por não... Uma equipa, quando está habituada a ganhar, sofre mais quando não ganha do que as outras, como é natural, e portanto é natural que nesses jogos, quando não ganha, que possa haver alguma reação, que eu joguei futebol e sei o que é que eu estou a referir, que não sempre é a melhor, e isso não significa
coisas disciplinares, não significa nada, significa momentos após jogos de 90 minutos onde a adrenalina está ao máximo e depois há a desilusão e a frustração de não ter ganho. É rápido saber, haverá reforços em janeiro? Haverá reforços em janeiro. E a Rafa ainda poderá renovar.